Olá, pessoal. Hoje nós vamos receber aqui, e estamos recebendo, na verdade, a doutora Ana Luísa Prates. Ela é uma voz que nos acompanha, porque ela também tem um programa de rádio, e é uma pessoa que nos passa uma tranquilidade, uma leveza com o ensinamento que ela traz dentro de uma área que é bem densa. Densa para aqueles que desconhecem e esse desconhecimento faz com que a gente, às vezes, se afaste dessa área. Muita gente tem muito medo de falar que vai a um psiquiatra. Isso aí é alguma coisa que deve acontecer porque a nossa cultura não se acostumou ou está se acostumando com psicólogos, psiquiatras. Então a gente vai falar sobre isso com a doutora Ana Luísa. Tudo bem com você? Tudo jóia, muito bom dia, muito prazer estar aqui hoje, já te acompanho há um tempo e é um prazer enorme estar aqui contribuindo. A gente troca audições, né? Sim, isso aí. Eu te ouço, você me ouve, a gente é fã um do outro. Isso, essa parceria é muito boa. Ô, Ana Luísa, me fala uma coisa, eu comecei falando isso aqui sobre essa questão dos receios, né? Muita gente fala que buscar um psiquiatra ou buscar um psicólogo, eu via muito isso no passado, não sei se é recorrente, não sei se acontece, que era coisa de doido, ou só se tiver muito na pior. Isso ainda acontece? Antes de você se apresentar, eu vou começar com isso, já que eu apresentei assim. Sim, isso ainda acontece, é um preconceito muito grande. E a gente tem que falar o seguinte, que a psiquiatria é uma especialidade médica, assim como as outras. A gente tem que entender que o cérebro, ele é um órgão como outro qualquer. Então, ele pode também desestabilizar, ele pode ficar instável, ele pode ficar desequilibrado, e a gente procura um psiquiatra para tratar da saúde emocional, para tratar da saúde mental. Muitas vezes as pessoas falam, né, psiquiatra é médico de doido. Não, psiquiatra é médico que vai tratar das emoções, do comportamento e, às vezes, de alguns transtornos mentais, sim. Mas a grande maioria de nós sofremos por alguns outros problemas, alguns outros transtornos que a gente pode procurar, sim, um psiquiatra. E desmistificar, trazer essa psiquiatria mais descomplicada para hoje em dia, né? Para a gente poder viver em paz, viver melhor. Eu acho que isso que é importante, porque as pessoas já têm um monte de coisas para se preocupar. Ficar preocupando que não devo procurar um psiquiatra, que o que as pessoas vão falar de mim. Isso é um pensamento antigo, mas que ainda acontece com algumas pessoas que eu convivo. Mas a gente vai entrar no assunto, eu só queria que você me falasse, então, quem é você? Pois é, como todo mundo é filho de alguém, eu sou Ana Luísa Prates Correia da Costa, eu sou filha de Cláudio e Simone, meu pai juiz aposentado, minha mãe do lar, presente, uma mãezona. Os dois, felizmente, ainda até hoje estão comigo, meu pai com 85, minha mãe com 82 anos de idade. Tenho 3 irmãs. Sou casada com o Anderson, que é psicólogo também, e tenho 2 filhas, Luana, de 15, e Letícia, de 12 anos de idade. Sou psiquiatra porque desde criancinha sempre quis ser médica e cuidar realmente do paciente como um todo. Eu queria muito trazer muito essa leveza, essa felicidade, essa tranquilidade de vida, aliviar o sofrimento das pessoas. E aí, por muito tempo eu quis fazer cardiologia, mas hoje não fiz cardiologia, mas acredito que toco o coração das pessoas, mesmo sendo psiquiatra. Então, hoje em dia sou psiquiatra, trabalho na Polícia Militar de Minas Gerais, sou concursada lá, tenho meu consultório particular, que é a Percursos Treinamento e Desenvolvimento Humano, com o qual eu divido com meu marido, tenho a coluna da 98 FM, né, Saúde e Bem-Estar, e sou especialista em algumas áreas, né, da psiquiatria, dependência química, psicoterapia cognitivo-comportamental também, neurociências, psicologia positiva e mindfulness. Foram algumas das especializações que eu fiz. E hoje em dia também fui a idealizadora de um programa de saúde emocional da mulher. Né, por achar que a gente precisa realmente desse olhar mais completo das mulheres e tudo. Então, tratar mais da promoção da saúde do que só também do tratamento de doenças. Né? É legal que a gente já fica o convite, que para a gente poder falar, são várias áreas, Sim. Mas essa dependência química a gente poderia repetir mais para frente, repetir sua volta, né? Repetir sua presença, na verdade, para a gente poder falar um pouco sobre isso, que é extremamente importante, não só para a juventude prateada, mas a gente tem também uma presença muito forte da dependência química nos idosos, né? Sim. Porque chega um momento em que as pessoas, às vezes, se deparam com uma falta de sentido. E aí recorrem para a dependência.
Mas isso é a chamada para um próximo programa. Uma próxima oportunidade, Porque será um aqui eu prazer. tenho algumas perguntinhas para te fazer que já estou aqui curioso para poder saber. Sim, E a claro. primeira pergunta é o seguinte: já que você tem aí um psicólogo trabalhando com você e dividindo o seu lar, qual que é a diferença entre saúde mental e saúde psicológica? E aí eu vou fazer na segunda aqui, se você esquecer eu te falo de novo. E quando a gente deve procurar um psiquiatra ou um psicólogo? E essa pergunta foi feita sem saber que seu esposo era psicólogo. Olha que interessante. Pois é, na verdade, sim. Primeiro de tudo, a gente tem que ver que na vida a gente atravessa vários fatos, né? São vários fatos que aparecem na nossa vida. E a gente tem diferentes formas de interpretação desses fatos, de acordo com a nossa história, com o nosso contexto, com a nossa personalidade, com a nossa genética. A gente interpreta aqueles fatos de uma forma diferente, né? Então, a gente vai ver um fato, a gente vai ter uma emoção, interpretar essa emoção de uma forma diferente de cada um e ter um comportamento diferenciado, né? A gente fala, por exemplo, que da mesma forma que o mapa do Brasil, ele não é o Brasil, e sim uma representação do Brasil, a gente também tem mapas mentais. Então, a gente tem interpretações diferentes da realidade que nos apresenta, que se nos apresenta, né? Então, a psicologia, falando aí da saúde psicológica, muitas vezes nós temos interpretações equivocadas ou interpretações que não correspondem à total realidade do fato, e isso nos faz sofrer. Então, a saúde psicológica, o psicólogo, ele pode nos ajudar a entender melhor essa realidade total vista de fora, para a gente não ter esse peso ou não ficar repetindo crenças assim distorcidas da realidade ou não sofrer por conta disso. Então, o psicólogo seria procurar um psicólogo mais ou menos para isso, para ajustar um pouquinho, calibrar um pouquinho essas emoções, esses comportamentos diante da realidade que nos apresenta. Senão a gente fica, às vezes, se vitimizando, repetindo comportamentos num piloto automático e sofrendo por conta disso. Já a psiquiatria, né, a saúde mental, como a gente fala assim, é quando realmente esse problema, essa distorção, passa a ser mais profunda e passa a nos fazer adoecer. Como eu falei que o cérebro é um órgão como outro qualquer, né, da mesma forma que o coração adoece, que o pulmão pode adoecer, o cérebro também pode adoecer. E a gente vai precisar, então, de uma medicação, muitas vezes, para estabilizar aqueles neurotransmissores, para deixar com que o cérebro funcione normalmente. Quando vira um transtorno, quando vira uma doença, nós procuramos um psiquiatra para tratar também medicamentosamente, porque muitas vezes só com a psicoterapia, se aquilo é mais profundo, a pessoa não dá conta de reagir sozinha, precisaria de uma medicação. Eu fiz um curso uma vez na Casa do Saber e lá tinha um psicólogo, não sei se era psicólogo ou psiquiatra. Ele falava justamente que o conjunto, né, trabalhar o psiquiatra com o psicólogo é extremamente importante, porque um vai fazer essa regulação aí que é necessária mesmo, e o outro ele falou um termo que assim, como se fosse abrir trilhas, né, novas trilhas no cérebro, que é justamente a possibilidade daquele que não consegue enxergar possibilidades, essas trilhas vão dando novos caminhos, né? Sim. Então, um complementa o outro, né? A psicoterapia e a psiquiatria complementam, né? Um ao a outro. Psiquiatria vai trabalhar muito nessa parte realmente biológica, dessas trilhas dos neurônios mesmo, novos caminhos neuronais, né? Como se fosse um novo caminho mesmo. Você falou muito bem, uma nova trilha de pensamento. Senão a gente fica, eu falo com meus pacientes assim, imagina dois caminhos. Um de terra batidinha, assim, que você já sabe onde vai chegar, e um outro que você vai ter que pegar uma foice, vai ter que tirar erva daninha, mato e tal. Esse da terra batidinha é muito mais fácil, mas às vezes está chegando num lugar onde não está legal. Para a gente mudar esse caminho, essa trilha, a gente vai ter que ter um esforço e muitas vezes um acompanhamento psicológico, psiquiátrico, para te ajudar. E depois, sim, repetindo esse caminho, novo caminho, chegar num lugar melhor. Tem uma amiga também que é muito estudiosa sobre cérebro, que ela fala que o nosso cérebro é preguiçoso. A gente tem que fazer ele exercitar, né? Sim, ele quer poupar energia. Então o preconceito vem muito até por isso, né? Não só por isso, tem toda uma questão, né, antropológica, social, mas a própria referência. Se você vê uma maçã e aí você vê algo com o formato da maçã, é mais fácil para o cérebro
fazer essa associação e dizer que é maçã também. Sim. Né? De uma maneira bem simplória a explicação. Mas como é que a gente faz para a gente exercitar o cérebro? Pois é, muitas vezes nisso, assim, fazendo hábitos diferentes, sabe? Exercitando, assim, leitura. Leitura é um dos melhores hábitos que tem para você exercitar criatividade, linguagem, empatia, se colocar no lugar do outro, ver a coisa sob diferentes prismas, né? Nos idosos, a gente fala muito, né, em palavras cruzadas, jogos de cartas, e realmente, assim, fazer coisas que você não está acostumado, tentar novas coisas, mesmo que você não vá fazer aquilo ali sempre, mas exercitar, aprender, querer aprender novas coisas, né? Já puxando aqui um pouquinho, como diz o ditado, a sardinha para minha brasa, o voluntariado ajuda bastante nisso também, né? Com certeza. Porque são experiências diferentes que você vive, não há nada igual quando você faz o voluntariado, e aí é uma criação de novas trilhas quando você conhece novas histórias também, né? Com certeza, excelente. Inclusive eu quero conversar depois sobre essa situação. Eu estava contando, eu fiz o lançamento do livro recente, né? Todo mundo é filho de alguém, por isso que você brincou aí com o título. E aí uma pessoa que era fotógrafa no dia, eu a conheci em Guarulhos, indo para São Paulo dar uma palestra. No dia seguinte de manhã, eu cheguei de madrugada em Guarulhos. E ela vinha de Londres. A gente não tinha ônibus para pegar, para poder ir para São Paulo, capital. E a gente estava em frente a um carro, e nós falamos assim, vamos ver. E lá dentro nós descobrimos que os dois eram de Belo Horizonte. Olha. Os dois tinham amigos próximos. No meio do caminho eu falei, você não quer ser voluntária, não? Isso te ajuda, me ajuda. Isso, claro. Como lidar com a depressão dos idosos? Pois é uma situação assim, isso é importante a gente falar, né? Depressão é uma doença, né? É uma doença em que você... Então não é besteira, né? Vai lavar uma trouxa de roupa, vai capinar um lote, de né? De jeito nenhum. Isso são coisas que a gente não deve Isso até pode ajudar, mas não é só, falar, né? Mas assim, a depressão é uma doença caracterizada mesmo pela Classificação Internacional de Doenças, onde existe um humor triste, falta de prazer, alterações no sono para mais ou para menos, alterações no apetite para mais ou para menos, falta de libido, desesperança, e isso durando, né? Não é um dia ou outro, né, tio Flávio? A gente pode um dia ou outro estar triste, estar, assim, irritado, mas quando isso vira uma constante por pelo menos 2 semanas ou mais, a gente já considera um estado depressivo. E nos idosos, já juntando aí, pior fica, porque, desculpa. Não tem problema nenhum. O celular está despertando aqui. Então é ótimo. Eu tinha colocado ele no despertador, no silencioso, mas despertou. É hora de despertar. Justamente na hora em que a gente está falando dos idosos. E aí eu vou pegar, então, um gancho com isso aí. Eu sou filho de idosos, né? E esse despertar que a gente está brincando aqui metaforicamente... muitas vezes ele se dá na hora em que, o problema ocorre, na hora em que a depressão já está presente. Então, obrigado pelo despertar, porque enquanto filhos, enquanto netos, ou enquanto amigos mesmo, que hoje a gente tem idosos que tem um lar muito pequeno, né, muito restrito. Muito restrito. E às vezes eles têm só mesmo os amigos, a rede de contatos. Quando a gente está falando de depressão, então, quando é esse despertar? Quando que a gente... Como se alertar para que é necessário cuidar disso? Pois é, isso que a gente estava falando, né? Os idosos, eles começam a perder a funcionalidade, eles começam a perder os amigos, né? Os familiares, eles começam a perder o sentido de vida, porque os filhos já estão todos criados. Então, quando o idoso começa a perder, já não tem mais sentido, os dias vão ficando muito iguais, ele não sabe o que fazer, ele não tem função no trabalho, não tem função na família, o corpo já não responde, né? Então, a gente tem que ficar muito atento com isso e a gente percebe, né, por vários estudos que têm sido feitos a respeito da felicidade, que uma das coisas mais importantes para a gente ser feliz, para a gente estar inteiro, nós somos seres sociais, né, tio Flávio? A gente precisa desse suporte social. Então, a gente, na prevenção, né, nós aí, eu estou chegando nos 50, eu vou te acompanhar, estou seguindo aí daqui a uma semana, mas é o seguinte, para a gente prevenir até isso, se exercitar, atividades físicas, né? Ter uma alimentação regrada, uma qualidade de sono boa e suporte social. Isso é muito importante. E como a gente cuida dos nossos idosos? Exatamente fornecendo esse suporte para eles. Muitas vezes deixando com que eles façam as coisas, não assim, deixa que eu faço. Não,
Deixa ele fazer, mesmo que seja mais lento, para ele sentir que pelo menos aquilo ali ele consegue ainda, né? E fornecendo a eles a nossa presença, o nosso carinho, né? Mesmo que seja um pouquinho a cada dia, mas é importante esse suporte. O idoso precisa se sentir pertencendo a algum ambiente, a algum local ainda, né? Tendo alguma função. Tem um filme na Netflix, eu acho que chama As Horas Contigo, que ele fala justamente sobre isso quando a gente falou do despertar, é porque muitas vezes a gente percebe o nosso idoso quando ele já está nessa tristeza profunda, nessa depressão, e aí a gente se afastou por muito tempo, e aí a gente não está trabalhando uma culpabilidade, né? Mas estou trabalhando assim, a gente está numa sociedade que é capitalista, que exige que você trabalhe, que exige que isso é o que a gente está convivendo, é o que a gente tem hoje. E muitas das vezes, nessa correria, a gente se distancia. Com certeza. E aí, eu lembro quando, assim, minha mãe, na minha cabeça, ela era extremamente ágil. E o dia que eu vi minha mãe se abaixando para pegar um papel no chão, e que ela se abaixou com dificuldade, é que eu percebi que minha mãe tinha envelhecido. E olha que eu convivia, né, e hoje convivo com minha mãe com muito mais frequência. Agora, o despertar, ele tem que ser do olhar de quem está perto, né? Com certeza. E realmente, essa inversão de papéis, né, tio Flávio, muitas vezes é complicada para a gente, porque são os nossos portos seguros, né, o nosso porto seguro, que de repente a gente tem que cuidar. Então, a gente tem que ficar atento mesmo, estar presente e observar que todos nós estamos envelhecendo, né? Sim. Não são só os nossos pais, não são só os nossos idosos, nós também, né? E aí, a gente fala sobre autossabotagem. O que é isso? Autossabotagem, né? Se a gente pegar a palavra, né? Auto é próprio e sabotagem é você não se permitir, né? Ir contra você mesmo, né? Então, por exemplo, o idoso, ele pode se autossabotar falando, isso eu não consigo mais, isso não é para mim, eu nunca fui assim. Por exemplo, se a gente falar assim, olha, vamos fazer um grupo, né? Participa de um grupo de terceira idade. Não, nunca fui muito bom de amigos. Vamos tentar fazer uma caminhada. Eu não sou bom em esporte, eu não consigo, eu não... Sabe? A gente tem que pensar o seguinte, de onde que vem isso daí? Será que a pessoa sempre escutou, como eu estava falando das crenças no início, sempre escutou assim, não, você nunca foi bom de amizade, você é uma pessoa mais retraída, você é uma pessoa mais introspectiva, ou então você não dá certo para nenhum esporte. Nós não estamos falando disso. Né? Então, a gente tem que perceber que crença que está por trás e falar o seguinte, olha, nós não estamos querendo que você ache melhores amigos agora, nessa altura da vida, mas simplesmente companhias. Nós não estamos querendo que você faça uma maratona, mas que você caminhe um pouquinho para exercitar o seu corpo. Né? São metas realizáveis, né? É mostrar para a pessoa que nós não estamos querendo o perfeito, mesmo porque o perfeito não existe. A gente está querendo... É só melhorar gradativamente um pouquinho a cada dia, né? Aquela campanha da Unimed, né? Mude um hábito todo dia. Mude um hábito por dia. Porque, na verdade, mudar um hábito é muito difícil. Lá fala sobre isso, né? Muito difícil. Mas a gente tem que começar. Né? A vontade, ela, na verdade, a ação vem antes da vontade. Né? A gente não vai morrer de vontade de fazer uma academia. Mas se a gente começa a fazer e começa a repetir, aquilo começa a virar um hábito. Aí sim eu vou ter vontade de me exercitar, porque está me fazendo bem. Né? Então é começar. E é interessante a gente falar sempre sobre a depressão, falar sobre essa questão da autossabotagem, porque a gente tem aquelas frases prontas e questões culturais, como eu falei, né? Tá deprimido, isso é falta do que fazer, ou vai capinar um lote. Porque era coisas que a gente ouvia das pessoas achando que não se tem o direito de se deprimir. Como se fosse uma escolha, né? Hoje eu vou começar a minha depressão. Não, levanta, anima. Como assim, gente? Não tem. Olha o sol, como é que tá bonito. Você não tem motivo para estar assim, engraçado que eu acho que numa entrevista do Renato Russo, ele falava que as pessoas cobravam muito a felicidade, né? A pessoa já tá deprimida porque ela não consegue ficar feliz e as pessoas cobrando da felicidade dos outros. E aí vai colocar as pessoas num ambiente mais feliz e elas se acham, né, um pato feio. Porque a gente fala, vamos trazer a pessoa, vamos trazer uma festinha. Nessa festinha tá todo mundo feliz. E ela não tá conseguindo ficar dentro daquela forma. E não tá conseguindo porque ela não tá mesmo. É biológico, é orgânico, ela não consegue. Você não tem motivo. Não é bem por aí. Isso é ótimo, né? Porque na verdade não é só o ambiente externo.
aquilo que você falou no início, é genética, né? Sim. É São as psicológico. crenças, São várias várias questões. questões. O indivíduo é muito complexo, né? Muito, muito. Então não dá para você, assim, né, deixar a coisa tão rasa, né, assim. E você tinha falado uma coisa sobre o que a gente não deve falar para pessoa deprimida? Não deve falar assim, você tá de mimimi. Isso é fraqueza, você é fraca. Não, você resolve os seus próprios problemas. Você não precisa de psicólogo nem psiquiatra. Ou então isso, você não tem motivo. Olha só aquela pessoa na rua ali, ela tem muito mais motivo que você. Como se fosse assim, né, tio Flávio? A gente vê, às vezes, lixeiro cantando, numa felicidade danada, né? Muitas vezes você convive muito com presidiários, muitas vezes eles estão lá e estão felizes, porque de outra forma eles acharam um sentido. E a pessoa pode ter a riqueza que for material e não estar bem. Então não é só isso, a gente não pode falar, você não tem motivo. Não anima, igual você falou, olha o sol. Gente, a pessoa não tem força suficiente, ela precisa de uma medicação, né? A gente não pode minimizar e achar que a gente fala pro coração assim, anda o coração, bate, para de dar problema aí, ou então o pulmão, esquece da pneumonia, vamos respirar. A gente não trata os outros órgãos assim, a gente fratura um dedinho, a gente corre pro ortopedista. Por que quando o emocional não está bem, a gente quer lidar com isso de uma forma rasa, como eu falei, né? E ainda tem essa positividade tóxica, e né? Hoje em dia com as redes sociais, então, que as isso pessoas, é outro... Nossa. Todo mundo pode tudo, só todo colocar, mundo é feliz. Só colocar na mente que você vai conseguir. É. E isso aí, a positividade e a negatividade são importantes. Um dia um médico falou comigo, você tá gordo. E aí eu saí de lá falando assim, olha que ódio desse homem, eu não tô tão gordo assim não. E foi ele que me fez caminhar. Tá vendo? Da raiva que eu tive dele. Então, assim, é lógico que o posicionamento dele não foi o mais adequado, mas de alguma forma, um ponto negativo me fez caminhar. Sim. Metaforicamente e na real. E uma outra coisa que você falou aí também dos lixeiros. Uma vez eu tive uma vontade de estudar por que eles eram tão felizes, e não é pelo fato de salário, de dinheiro, mas é porque é um trabalho cansativo, né? Sim, muito. Andar, correr. E as crianças adoram lixeiros. Se você fala o que a criança quer ser, muitas vezes ela fala PM ou lixeiro. Interessante. Eu não sei se é a farda ou se é, né, se é o movimento, mas alguma coisa nesse sentido as crianças têm. Sim. Bom, a gente então agora vai falar sobre as indicações. Sim. Indique pra gente um livro. Pois é, um livro, Felicidade Autêntica, do Martin Seligman, que é um psicólogo que vem estudando a felicidade, né? E fala muito na psicologia positiva, a gente não fala muito do que a gente não tem, a gente fala do que a gente tem. Então, são 24 forças e virtudes que você, que eu, todo mundo aqui tem, cada um a sua. Como eu falei, somos indivíduos, né, únicos. Diferentes. Cada um tem a sua força e a sua virtude, e se a gente puder maximizar isso, reconhecer isso, e trabalhar para fortalecer as nossas forças e virtudes, ao invés de nos cobrar, a gente fica mais feliz. Ótimo. Né? Tem um filme que você indicaria? Tem um filme tem um monte, né? tem um monte de filme, mas um filme que me angustiou bastante foi A Baleia. Porque se fala muito, né, desse vazio existencial, quando a gente não tem esse suporte, do afastamento da família, né, que ele quis tanto se reaproximar da filha dele adolescente, da depressão que ele desenvolveu com a perda do companheiro dele e depois da obesidade, né? Porque ele buscava preencher esse vazio com a comida. E o filme se passa sempre no mesmo lugar, então dá uma angústia na gente de ver como pode ser restrita a vida da pessoa. Me emociona aqui porque ele se esconde, né? Ele Sim. tem que se esconder falando que a câmera tá queimada. Então ele dava aula e ele não pode aparecer porque ele não dava conta de quem ele era, né? Sim, muito Mas não dava triste. conta de quem ele era porque os outros também não davam conta. Sim, então, e muito assim, restrito, né? Ele só convivia com a cunhada, né? No caso, a esposa a irmã do ex-companheiro. Então me angustiou muito, sabe? E me emocionou mesmo, falando, gente, como uma pessoa, né, pode sofrer assim com a depressão, né? E como tem tantas pessoas assim. Tantas né? pessoas tantas assim. pessoas. Tantas pessoas assim. E uma frase? Há uma frase do Carpinejar, né? Valorize os centavos da existência, que é isso que a gente estava falando. Ele fala que ele é a favor dos momentos quebrados. Muitas vezes a gente quer momentos inteiros, a gente quer
férias, a gente quer um jantar especial, a gente quer um momento único. E muitas vezes a gente esquece que os momentos quebrados, eles também têm importância. Então, falando até dos idosos, se a gente puder dedicar 20, 30 minutinhos, vai lá ver sua mãe, vai ver seu pai, vai fazer uma visita para um tio, uma tia, leva um bolo, toma um cafezinho, conta um pouquinho do seu dia, 20 minutinhos. Ele fala isso, a gente às vezes quer notas, né? Hoje em dia nem existe mais nota, né? Hoje em dia é tudo Pix, mas assim, ele fala muito assim das notas e que os centavos, que as moedas são importantes. Então, se a gente puder valorizar esses pequenos momentos, porque afinal de contas o que a gente tem são os momentos, né, tio Flávio? A gente acha que a gente é eterno, mas a gente não é. Então, vamos valorizar os pequenos momentos e dar para os nossos idosos essa presença que eles precisam. E simbologicamente as pratas terminam em notas, sim, né? Sim. As juntas, elas têm o mesmo valor de uma nota. Sim, a juventude prateada. Então vamos juntar nossas pratas, né? Ana, muito obrigado pela sua presença. Você quer agradecer alguém, aproveitar esse momento aqui? Eu quero agradecer a minha família, né, que eu acho que é a base de tudo, meus pais por terem me criado, me dado os valores que me dão, né, e a força que me dão até hoje, né, meu marido, minhas filhas, minhas irmãs, e a você por ter me convidado. Estou aí à disposição, viu? Adorei. Então, olha, já fica aqui, a gente já combinou, já está prometido, a gente vai falar um pouco mais outros assuntos, né? Mas a dependência química já é um convite que eu faço a ela. Sim, muito obrigada. Então a gente se encontra mais uma vez daqui a pouco.